Boa tarde, alunos do nono T03, nono T04 da Escola Estadual Ângela Teixeira da Silva. Aqui é o professor Fred, de língua portuguesa, novamente, para falar para vocês que nós estamos retomando os trabalhos do quarto bimestre, agora da nossa escola do Ângela Teixeira. Vale ressaltar que eu sempre vou disponibilizar essas teleaulas para vocês até terminar o ano, como uma maneira de auxiliar vocês na resolução das atividades propostas. Então, essa teleaula está baseada num material do PET, que é considerado um material complementar, e vocês têm um prazo de resolução, tá ok? Então, essa teleaula, eu estou gravando ela exatamente para auxiliar vocês na resolução dessa atividade. Lembrando que essa atividade refere somente aos conteúdos de língua portuguesa e matemática. Então, as professoras Marília e Kiara também estão trabalhando nesse material, tá ok? Mas eu estou gravando essa teleaula no que diz respeito ao material de língua portuguesa. E é considerado, sim, um material complementar do seu PET, tá bom? Então, é interessante, você vai receber o PDF desse PET, ok? E você também vai receber um formulário que é uma espécie de gabarito que você, à medida que você vai responder, você vai só passar as suas respostas para esse formulário. Vai ser disponibilizado para você, seja no grupo do WhatsApp, no seu grupo da sua turma do WhatsApp, seja também lá no Conexão Escola. Então, fique atento, tá bom? Então, essa é a nossa primeira teleaula do quarto bimestre. Então, vamos para a teleaula. Então, aí, baseado no material, né, o cabeçalho aí do material, lembrando que a gente vai trabalhar somente, é claro, né, óbvio, com material de língua portuguesa, tá ok? Então, vamos lá, para as questões. São 20 questões de múltipla escolha, tá ok? Então, a questão número 1. No trecho, Calvin, são quase 7h30. O ponto de exclamação reforça a ideia de: letra A, animação; letra B, confusão; letra C, impaciência; ou letra D, surpresa. Qual que seria a nossa resposta? Seria impaciência. É a mãe falando para o filho sair da cama, tá certo? Então, normalmente, quando a nossa mãe fala assim com a gente, ela está impaciente, ela está brava, né? Para a gente levantar logo e sair da cama, de certo, para ir para a escola, né? Apesar de que 7h30, né? 7h30 já passou da hora, né? Pessoal, o Calvin está bem atrasado para a escola. Então, continuando. Leia o texto abaixo. Joãozinho e os pronomes. Na escola. Joãozinho? Sim, professora. Por favor, diga-me 2 pronomes. Quem? Eu? Muito bem, garoto. Então, de onde foi tirado esse trechinho aí, tá bom? Então, vamos para a questão. Questão número 2. O humor desse texto está, letra A, na forma como Joãozinho atende a professora; letra B, na maneira como a professora faz o pedido ao Joãozinho; letra C, no fato de Joãozinho responder corretamente sem intenção; letra D, no jeito como a professora faz um elogio ao Joãozinho. Então, a nossa resposta seria letra C, no fato de Joãozinho responder corretamente sem intenção. Tá ok? Então, continuando. Texto número 1. Não estresse, você tem mais tempo do que pensa. Um novo livro ensina a usá-lo bem, sem estresse nem ansiedade. Se seu dia está curto demais para tantas tarefas, há uma solução simples, embora de aplicação difícil. Mude-se para Vênus. Lá, o dia dura 243 vezes a duração do dia na Terra. Imagine só, daria para trabalhar, pegar um cineminha, encontrar os amigos, cuidar do cachorro, tirar uma soneca depois do almoço. Deve ser por isso que nunca se viu um venusiano reclamar de estresse. Diante das 5.832 horas do dia de Vênus, é compreensível que os terráqueos
se queixem tanto de seus dias de 24 horas. Segundo a escritora americana Laura Vanderkam, porém, reclamamos de barriga cheia. Seu livro 168 Hours, né? Que é horas, né? You have more time than you think. Você tem mais horas do que você acha, né? 168 horas, você tem mais tempo do que pensa. Ainda não lançado no Brasil, tornou-se best-seller, defendendo duas teses incomuns em obras sobre organização de tempo. A primeira é que somos bem menos ocupados do que imaginamos. A segunda é que a melhor maneira de aproveitar bem o tempo é não preocupar tanto assim com ele. Nossa vida é tão corrida que livros sobre como administrar o tempo se tornaram um gênero à parte nos últimos anos. Em geral, eles partem de uma premissa: o dia é curto para tantas tarefas. A melhor maneira de lidar com isso, segundo eles, é preenchê-lo de forma rigorosa, cumprindo todas as tarefas de trabalho, sem procrastinar e planejando o tempo restante para aproveitar cada segundo com a família ou praticando esportes. Ok? Então, vamos para a questão. Questão número 3. No texto 1, no trecho, porém reclamamos de barriga cheia, a expressão em destaque tem o mesmo sentido de letra A, com pressa, letra B, com raiva, letra C, com fome, letra D, sem motivo. E já saiu até a resposta aí, né, pessoal? Então, a nossa resposta, letra D, sem motivo, né? Que a gente reclama de barriga cheia, é um termo que a gente normalmente usa quando a gente está reclamando sem motivo, a gente não tem motivo para reclamar. Então, a gente usa esse termo aí, tá bom? Então, continuando. O próximo texto aí, ó. Quando eu chegar ao céu. Quando eu chegar ao céu de manhã, de tarde ou de noite, não sei ainda, pedirei para ir à biblioteca, onde, curiosamente, bisbilhotarei com respeito algumas obras. Quero reler A Invenção de Orfeu, de nosso Jorge de Lima, sofredor telúrico e místico, homem bom, sirenaico. Assim lhe chamou Raquel Queiroz, quando ele morreu, novembro 15, no ano de 1953. E pedirei sim para conversar com Manuel Bandeira, que se chamava Neném. Matarei saudades do dentuço Manuel, que foi o melhor ser humano que conheci neste mundo. E gostaria de conhecer Chiquinha do Rio Negro, que recusou a casar-se com a Ataúfo Nápoles de Paiva, conviva do baile da Ilha Fiscal. Escrevi sobre Chiquinha, li sua biografia, escrita por Garrigou Lagrange. Meu Deus, convocaria Jamie O'Valley, o Tinho Nhonhô, que morreu com a idade de Jorge de Lima. Ali na Biblioteca do Céu, conheceria o estupendo O'Valley do Azulão, o amigo de Manuel, íntimo de Londres e de Nova York. Por fim, suplicaria para falar com João Guimarães Rosa, poliglota com quem tão poucas vezes falei, e evocaria a posse do seu sucessor, na casa de Machado. Esqueci-me completamente dessa posse, ai de mim. Eu fui lá estava eu, 1968, um ano depois da morte de Rosa. Mário Palmério falou sobre ele como seu herdeiro, e gostei tanto do discurso equilibrado, lúcido, original, se me lembro, foi procurar cartas íntimas de Rosa para grande amigo, médico e fazendeiro em Minas, Moreira Barbosa. Cartas de outrora, deliciosas, fraternais, confiantes de pura entrega, reveladoras do ser complexíssimo, fechado, carente, que gostava de disfarçar, despistar, ir e vir comensal do mistério. Saudarei a uns e outros na largueza dadivosa do céu, turbilhão de amor,
como dizia o insaciável Leon Bloy. Aí a gente tem um vocabulário, né? De alguns termos que estão no texto. Então, a gente tem telúrico, relativo ao que pertence à terra. Sirenaico, relativo aos que entendem o prazer como fim principal da vida. Comensal, alimentado de, nutrido de, certo? Então, eu vou tentar ser o mais rápido possível, pessoal, por causa do nosso tempo, né? Senão a teleaula vai durar mais de 1 hora. Então, vamos lá para a questão. Questão de número 4. De acordo com esse texto, o amigo de Manuel, íntimo de Londres e de Nova York, era: letra A, Jorge de Lima; letra B, a Ataúfo Nápoles; letra C, Jaime Ovalle; letra D, Moreira Barbosa. Então, quem lê o texto, volta lá no texto e vai descobrir que a nossa resposta é Jaime Ovalle. Está lá no texto, pessoal. Esse é o tipo de informação que a gente, relendo o texto, a gente acha ela. Tá ok? Então, vamos continuar. A próxima é essa tirinha. Calvin, você vai se atrasar para a escola. Levanta. Calvin, são quase 7h30. Você já se levantou? Tô indo. Aí ele colocou lá o tigrezinho lá do lado de fora vestido como ele, né? Aí o que aconteceu? Viu? Eu te disse que não ia funcionar. Claro que não, seu trouxa. Você não vestiu a calça. Então, o que aconteceu? O Calvin não queria ir para a escola, então ele fez o tigre se passar por ele, né? Achando que a mãe não ia perceber que não era ele, né? Então, esse que é o engraçado da história aí. Então, vamos lá para o exercício, né? Questão número 5. Nesse texto, conclui-se que o menino queria, letra A, assustar a mãe com o tigre; letra B, fazer o tigre ir à escola em seu lugar; letra C, impedir a passagem da mãe para o quarto; letra D, tirar o tigre do quarto. Então, o menino queria que o tigre fosse no lugar dele na escola, queria que o tigre se passasse por ele, né? Se passasse pelo Calvin. Então, ele estava tentando enganar a mãe, falando que o tigre era ele. Então, essa nossa resposta é letra B, tá ok? Texto número 1 aí. É legal colecionar figurinhas? Você deve conhecer alguém que está colecionando figurinhas da Copa do Mundo. Não conhece? Pode até ser que você mesmo esteja quase para terminar o álbum, ou já tenha terminado. Que febre! Conheço muitas crianças empenhadas em completar esse álbum. Muitas delas adoram futebol e até torcem para algum time. Outras nem ligam. Mesmo assim, muitas querem colecionar as fotos dos jogadores. Aliás, há também uma multidão de adultos fazendo a mesma coisa. Isso sem falar dos pais das crianças, que também entraram na onda para ajudar os filhos na busca das figurinhas mais difíceis de encontrar. Você sabia que fazer coleção de alguma coisa pode ser muito interessante? Conheci um menino de 10 anos que, em uma atividade da escola, viu uma pedra muito bonita e ficou muito interessado em saber mais sobre ela. Esse achado foi o pontapé inicial para ele começar a reunir diferentes pedras. Com a coleção da qual ele tinha o maior orgulho, aprendeu muitas coisas interessantes. Conheceu mais de perto o reino dos minerais e os mais variados tipos de pedras, com o nome e tudo. E tem mais, aprendeu a ser cuidadoso, aprendeu a ser cuidadoso, desculpa a pontuação aí, pessoal. Como tinha pedras de todos os tamanhos, ele organizou todas de um jeito lindo. Se ele tivesse de aprender a mesma coisa nas aulas de ciências, é quase certo que iria achar o estudo muito chato. A melhor parte de fazer uma coleção, seja ela do que for, é saber procurar as coisas, conhecer outras crianças que também fazem essa atividade, trocar as peças repetidas, negociar. Já pensou em quanto você pode aprender de matemática fazendo essa coisa tão gostosa? No caso do álbum da Copa, só não vale deixar a parte mais difícil nas mãos de seus pais, para eles terminarem para você.
A parte divertida é antes de terminar o álbum, Desculpa a entonação de novo, pessoal. Afinal, quando ele fica completo, a brincadeira acaba e perde a graça, não é? Então, vamos lá para a questão. Questão número 6. No texto 1, no trecho, em saber mais sobre ela, o termo em destaque substituiu. Aí a gente teria que voltar lá no texto, procurar lá na linha 12, né? Onde que está esse ela, o que ele substituiu. Então, vamos ver aí nas alternativas. Letra A, atividade. Letra B, coleção. Letra C, escola. Letra D, pedra. Então, quando a gente volta lá no texto, na linha 12, a gente vai descobrir que o ela está substituindo o termo pedra. Tudo bem? Então, continuando. Leia o texto abaixo. Que delícia, comida gostosa. Ai, que coisa louca, que só de pensar me dá água na boca. Batata assada com manteiga e sal, derrete na boca. Prazer sem igual. Domingo cai bem, a macarronada. No sábado, lá vai feijoada. Então, aí de onde foi tirado esse texto, tá bom? E quem é a autora, tá ok? Então, continuando. Questão de número 7. No verso, me dá água na boca, primeira estrofe, a expressão destacada significa. Então, aí a gente tem, desculpa eu não destaquei ela aí, pessoal, mas a gente tem aí, no material de vocês, ela está destacada. Então, vamos lá observar as alternativas, né? Letra A, estar com muita sede. Letra B, sentir um cheiro bom. Letra C, ter desejo de cozinhar. Letra D, ter vontade de comer. Então, aí você tem o material, o termo que está em destaque, você voltaria lá no texto, né? Acredito que seja água na boca, né? Então, qual que seria a nossa resposta aí? Seria ter vontade de comer. Então, o termo em destaque aí é água na boca. Quando a gente fica com água na boca, quer dizer que a gente está com vontade de comer aquilo, né? Então, o texto, ele faz isso com a gente, o poema, né? Ele fala de comida, principalmente se você lê ele na hora do almoço, quando se estiver morrendo de fome, você vai ficar com água na boca, tá ok? Então, continuando, vamos para a próxima atividade. Aí o texto, né? A valentia da vovó Maria. Ainda tenho nítidas lembranças da minha infância. Minha família e eu morávamos em um pequeno sítio no bairro Mandu, em Ouro Fino, Minas Gerais. Lá era um lugar muito pacato, sossegado até demais. A noite era clara, cheia de estrelas, e sempre com uma lua para alegrar os olhos de quem a visse. Quando eu era pequena, ainda não existiam televisão e essas tecnologias de hoje. Ouvíamos o jornal e as novelas pelo rádio, e confesso que era muito bom poder imaginar as coisas como eu queria que elas fossem. Lembro-me de que, ao entardecer, fazíamos uma roda em volta de uma grande bacia cheia de brasas, retiradas do velho fogão a lenha, e lá ficávamos ouvindo o radialista contar aquelas empolgantes histórias. Logo após, os mais velhos contavam causos de todos os tipos. Uns até me davam tanto medo que depois não conseguia dormir. Amanhecer era encantador naquele lugar. Eu sempre acordava a tempo de ver o nascer do sol, que despontava colorindo as montanhas e os pastos. Tenho saudades de ouvir o barulho dos pássaros e de sentir o cheiro da terra molhada pelo forte sereno da noite. Lembro-me de que, às vezes, era esquecida em cima de uma mesa de madeira, do lado de fora da casa, uma jarra de plástico com um resto de suco de laranja docinho feito pela vovó. As noites naquele lugar eram tão frias que, ao amanhecer, o suco havia virado picolé. Eu adorava aquilo. Naquela época, o bairro tinha uma estação ferroviária e o trem passava por lá toda manhã e voltava no finalzinho da tarde. Quando a luz do sol já deixava o céu rosado, eu e minha irmã amávamos brincar nos trilhos. Dizíamos que era nosso caminho amassado e o trem, o amassador. Hoje, tudo está bem diferente. A vida mudou.
Vovó Maria já não está entre nós. As estações ferroviárias não existem mais. O trem não passa mais cortando as terras do antigo bairro Mandu, mas o sorvete que virava picolé, o cheiro de terra molhada pelo sereno, as histórias em volta da bacia com brasa, o medo que elas causavam e principalmente a valentia de minha avó, tudo isso vai ficar guardado para sempre em minhas memórias. Então, esse texto aí, pessoal, ele está falando que a autora, né, ela tem saudade dessa época, né? Ela está sendo saudosista, né? Ela tem saudade dessa época, da época da infância dela, né? Então, vamos para a questão. Questão número 8. Nesse texto, no trecho, para alegrar os olhos de quem a visse, primeiro parágrafo, a palavra destacada se refere-se a. Então, vamos lá. Letra A, estação ferroviária. Letra B, lua. Letra C, televisão. Letra D, terra molhada. Se a gente voltar lá no texto, a gente vai descobrir que esse A aí está se referindo à palavra lua, né? Então, continuando. Leia o texto abaixo. O Menino Maluquinho, segunda edição, 2008. Na grande obra infantil de Ziraldo, verso e desenho contam a história de um menino traquinas que aprontava muita confusão. A alegria da casa, liderava a garotada, era sabido e um amigão. Fazia versinhos, canções, inventava brincadeiras. Tirava 10 em todas as matérias, mas era 0 em comportamento. Menino maluquinho, diziam. Menino maluquinho, diziam. Mas, na verdade, ele era um menino feliz. Então, aí de onde que foi tirado? Não foi o Ziraldo que escreveu isso aí, né? Foi Livraria Travessia, e de onde que foi tirado? O acesso, né? De quem elaborou esse material desse PET complementar aí, tá ok? Então, continuando. Questão número 9. Esse texto foi escrito para, letra A, dar uma opinião, letra B, ensinar uma tarefa, letra C, fazer uma reclamação, letra D, resumir uma história. Então, qual que é a função desse texto aí? Então, a função do texto é resumir uma história, tá ok? Continuando, vamos para a metade, já estamos chegando na metade da teleaula, tá ok? Então, vamos lá. Aí a gente tem esses dois textos, né? Esse texto visual aí, a gente tem um astronauta que aparentemente está recolhendo lixo espacial, né? Então, o tema principal dessa charge aí é o lixo espacial, né? Então, vamos para o texto. Texto número 2. As conexões telefônicas internacionais, os sinais de televisão e alguns serviços de internet dependem necessariamente do uso de satélites que, devido à enorme quantidade de lixo espacial que orbita ao redor da Terra, se encontram ameaçados. Especialistas das Nações Unidas, ONU, e da NASA já fizeram diversos alertas sobre o crescente perigo do lixo espacial, inclusive para a vida dos astronautas da Estação Espacial Internacional. O lixo espacial é um perigo para todos os nossos sistemas de funcionamento por satélite, explicou a diretora do Escritório das Nações Unidas para o Espaço Exterior, a astrofísica Maslan Othman. Carcaça de foguetes, satélites abandonados, inclusive lixo procedente de mísseis, orbitam ao redor da Terra em grande velocidade, a cerca de 7 km por segundo, o que também ameaça o futuro da exploração espacial. Até o momento, não existe nenhuma tecnologia capaz de limpar o espaço dessa ameaça. Enquanto a única coisa que pode ser feita neste aspecto é fazer com que os lançamentos espaciais sejam mais limpos. O que podemos fazer é encorajar todos os países a tomarem medidas para minimizar a emissão de lixo espacial, já que, às vezes, não é possível evitá-la, mas sim minimizá-la, disse a especialista. Então, vamos para a questão. Questão de número 10. Esse texto foi escrito para, letra A forma de trabalho dos astronautas, letra B, a tecnologia das agências espaciais, letra C, ao funcionamento dos satélites, ou letra D, ao lixo presente no espaço. Então, aqueles dois textos lá estão abordando exatamente
A letra D, ao lixo presente no espaço, ou seja, o tema principal dos dois textos é o lixo espacial, tá ok? Então, continuando. A valentia da vovó Maria. Ainda tenho nítidas lembranças da minha infância. Minha família e eu morávamos em um pequeno sítio no bairro de Mandu, em Ouro Fino, Minas Gerais. Lá era um lugar muito pacato, sossegado até demais. A noite era clara, cheia de estrelas, e sempre com uma lua para alegrar os olhos de quem a visse. Quando eu era pequena, ainda não existiam televisão e essas tecnologias de hoje. Ouvíamos o jornal e as novelas pelo rádio. E confesso, olha, aquele texto de novo, tá bom, pessoal? E confesso que era muito bom poder imaginar as coisas como eu queria que elas fossem. Lembro-me de que, ao entardecer, fazíamos uma roda em volta de uma grande bacia, cheia de brasas retiradas do velho fogão, a lenha, e lá ficávamos ouvindo o radialista contar aquelas empolgantes histórias. Logo após, os mais velhos contavam causos de todos os tipos. Uns até me davam tanto medo que depois não conseguia dormir. O amanhecer era encantador naquele lugar. Eu sempre acordava a tempo de ver o nascer do sol, que despontava colorindo as montanhas e os pastos. Tenho saudades de ouvir o barulho dos pássaros, de sentir o cheiro de terra molhada pelo forte sereno da noite. Lembro-me de que, às vezes, era esquecida em cima de uma mesa de madeira, do lado de fora da casa, uma jarra de plástico com um resto de suco de laranja docinho feito pela vovó. As noites naquele lugar eram tão frias que, ao amanhecer, o suco havia virado picolé. Eu adorava aquilo. Naquela época, o bairro tinha uma estação ferroviária e o trem passava por lá toda manhã e voltava no finalzinho da tarde, quando a luz do sol já deixava o céu rosado. Eu e minha irmã amávamos brincar nos trilhos. Dizíamos que era nosso caminho amassado e o trem o amassador. Hoje, tudo está bem diferente. A vida mudou. Vovó Maria já não está entre nós. As estações ferroviárias não existem mais. O trem não passa mais cortando as terras do antigo bairro Mandu. Mas o sorvete que virava picolé, o cheiro de terra molhada pelo sereno, as histórias em volta da bacia com brasa, o medo que elas causavam, principalmente a valentia de minha avó, tudo isso vai ficar guardado para sempre em minhas memórias. Então, pessoal, aí eu repeti a leitura desse texto e tem um motivo, tá bom, pessoal? Se ele colocou o texto aí de novo no material, é importante você refazer a leitura, tá bom? Isso é até uma estratégia. Você acha que você está perdendo tempo, mas muitas das vezes, você voltar no texto em uma prova, por exemplo, é importante para você tirar informação. Talvez a informação está ali na sua cara, você ainda não tenha visto na primeira leitura. Então, é claro que você precisa de montar uma estratégia para ganhar tempo, né? Mas um conselho que eu te dou, que sempre quando há dúvidas, você volte no texto quantas vezes você achar necessário. Tudo bem? Então, vamos lá para a questão. Questão número 11. Nesse texto, infere-se que a narradora, letra A, costumava andar de trem quando era criança. Letra B, pensa em morar novamente no pequeno sítio. Letra C, sabia preparar refeições no fogão a lenha. Ou letra D, sente saudades da época de sua infância. A gente falou isso aí na primeira leitura, né? Então, na primeira leitura, a gente concluiu que a autora sente saudade da época de sua infância, ok? Então, continuando aí, pessoal. Borboletas enfrentam problema na cidade. As cidades são lugares cinzentos, barulhentos e poluídos, mas elas também têm seus encantos. Um dos mais coloridos animais, as borboletas, alegram os ares das cidades, voando e fazendo malabarismos. Apesar de viverem melhor em ambientes naturais, como florestas e campos, as borboletas também são encontradas nas cidades. Costuma-se dizer que, onde há plantas, há borboletas, porque, na maioria das vezes, as herbívoras aparecem em todos os lugares onde existe alimento. Por isso, é importante que as praças, as ruas e os jardins das cidades tenham flores e árvores que, além de alegrar o homem, dão casa e comida para os animais, permitindo que convivam com a sociedade urbana. Apesar disso, as borboletas brasileiras,
enfrentam um problema nas cidades. A maior parte das plantas presentes nas ruas, usadas para arborização, é estrangeira, ou seja, foi trazida de outras regiões. Em geral, essas plantas estrangeiras não fazem parte do cardápio natural das nossas borboletas. Desse modo, os melhores lugares para encontrarmos borboletas nas cidades são terrenos baldios, encostas de morros, quintais e parques com vegetação nativa brasileira. Tudo bem? Vamos para a questão. Questão de número 12. A ideia principal desse texto é que as borboletas, letra A, alegram os ares das cidades, letra B, devem viver em florestas e campos, letra C, enfrentam problemas nas cidades, letra D, são encontradas na cidade. Então, a nossa resposta está falando exatamente o texto sobre problemas nas cidades que são enfrentados pelas borboletas. Tudo bem? Então, continuando, pessoal. Aí a gente tem essa charge aí, ó. Níquel náusea. Eu ia escrever um negócio, o que era mesmo? Memórias. Isso. Começou mal, hein? Comecei o quê? Então, se alguém vai escrever memórias, a última coisa que você pode ter é problema de memória, né? Então, o cara que quer escrever a memória, ele não tem muito essa capacidade de lembrar das coisas, né? Então, vai ser uma tarefa bem árdua para ele, bem difícil, né? Então, continuando aí, pessoal. Número 13. O humor desse texto está no fato de o homem, letra A, desejar escrever um livro de memória e ser esquecido. Letra B, possuir menos memória que o galinho. Letra C, receber o julgamento do galinho. Letra D, usar um lápis e vários papéis para escrever um livro. Então, qual que é a nossa resposta? Como que alguém vai escrever sobre as suas memórias, sendo que ele tem problema de memória? Então, a nossa resposta é letra A, desejar escrever um livro de memória e ser esquecido. Tudo bem? Então, continuando. Leia o texto abaixo. Eu só quero que você seja feliz. Depois de uma reunião de pais, fui mais ou menos forçada a ir a um restaurante com as mães da sala do meu filho. Escutei mais de uma vez a frase: eu só quero que ela seja feliz. E eu só quero que ele seja feliz. Quantas e quantas vezes eu escutei isso? Na melhor das intenções, é claro, porque como você pode ter percebido, é muito fácil ser feliz nessa vida. E toda vez que não estou sendo feliz, sinto que estou decepcionando alguém que só queria a minha felicidade. Gente, ser feliz nem é uma coisa constante. Não conheço ninguém que seja o tempo todo. Todas nós queremos acertar. No fundo, tudo o que queremos é que os filhos saibam que podem contar conosco, estejam seguros, não sofram e sejam boas pessoas. Se de quebra pudermos impedir a tristeza, nós aceitamos. Resumimos isso em ser feliz. Saí de lá pensando: o que podemos desejar a uma criança que não seja uma carga tão grande quanto a obrigada a ser feliz? Sinceramente, eu não sei. Nem sei se é justo querer algo para outra pessoa. Se isso não é sempre um tipo de fardo. Eu quero que meu filho seja feliz, mas também quero que ele se faça o melhor que puder, com o que tem, que, no fundo, acho que é o que acabamos fazendo. Então, vamos para a questão. Questão de número 14. Nesse texto, a autora defende a ideia de que, letra A, os filhos necessitam contar com os pais em todos os momentos. Letra B, os filhos precisam se esforçar para se tornarem boas pessoas. Letra C, os pais não devem se cobrar para que os filhos sejam felizes o tempo todo. Ou letra D, os pais não tinham que ser forçados a irem em restaurantes após as reuniões. Essa aqui talvez seja um pouquinho difícil de interpretação, de você poder responder. Mas pensa bem, o texto, o tema principal do texto é exatamente esse aqui, ó. Os pais não devem se cobrar para que os filhos sejam felizes o tempo todo, né?
Mesmo porque ele fala que não existe felicidade plena. E isso aí também é uma verdade, né? Nem sempre a gente vai ser feliz, né? Não tem como você ser feliz o tempo todo. Então, você tem que lutar pelo bem-estar do seu filho, e tudo mais, mas essa obrigação, né? Você pode se frustrar muito se você não perceber que seu filho não é feliz o tempo todo. Você tem que ver se ele teve uma boa criação, é mais ou menos isso que, se ele é uma pessoa de caráter, né? Então, é mais ou menos isso que é falado aí no texto, tá bom? Eu estou fazendo uma interpretação desse texto que a gente acabou de ler. Então, a letra C é a nossa resposta. Tudo bem? Então, vamos continuar aí. Vamos para a próxima aí, ó. Leia o texto abaixo. Você tem medo? Rita também tem, mas perdeu todos vivendo uma grande aventura. Rita tem 10 anos. Estuda, brinca, faz muitas coisas legais, mas tem muito medo. Treme só de pensar que alguma coisa possa acontecer com seus pais na rua. Eu sei, esses medos quase todo mundo tem, mas os da menina já estavam começando a prejudicar a vida dela. Seus pais resolveram, então, tomar uma atitude. Você vai passar uns dias na casa da sua avó, Rita. A casa ficava no interior e a menina, apesar de gostar muito da avó, não gostou nada da ideia. Mesmo assim, foi. Mal sabia ela que estava começando uma enorme aventura. Na casa da dona Lina, a avó de Rita, havia um relógio na biblioteca, desses que fazem tic-tac, sabe? Normal. Que nada. Normal? Que nada. O tal relógio era mágico e transportou a menina para uma terra de fantasia. Lá ela terá que enfrentar um gigante e salvar uma cidade inteira da fúria do monstro. Logo ela, que é uma medrosa, duvido. E você, vai ler para crer? Então, isso aí, pessoal, vamos falar assim, uma sinopse do livro, né? Tá? É uma propaganda. Esse tipo de texto aí é feito, é escrito para incentivar, para colocar curiosidade no leitor, para o leitor sentir vontade de ler o livro, né? Ele dá alguns spoilers, vamos falar assim, do que tem no conteúdo do livro, mas ele não conta a história completa, tá ok? Para o quê? Para o leitor ficar com curiosidade e ler o livro, tá bom? Então, continuando. Questão número 15. Nesse texto, no trecho, lá ela terá que enfrentar um gigante. Terceiro parágrafo. A palavra destacada indica. Letra A, dúvida. Letra B, lugar. Letra C, modo. Letra D, tempo. Então, esse lá está se referindo à terra onde a menina foi depois que ela teve contato lá com o relógio na casa da avó. Ela foi para uma terra fantástica, né? Onde ela vai ter que enfrentar um gigante. Então, esse lá, ele está se referindo a um lugar, tudo bem? Então, por isso que a nossa resposta é a letra B, tá ok? Então, vamos aí para esse próximo texto. Leia o texto abaixo. Vire a página. Livro doado. Sentimento compartilhado. Doe livros. Então, isso aí é um cartaz de uma campanha publicitária, né? Que está incentivando as pessoas a doarem os livros, ou seja, a desapegar. Então, o termo vire a página quer dizer o quê? Se você já leu o livro, doe ele, né? Continue, né? Vire a página, desapegue do livro, né? A ideia é exatamente essa, você fazer doação do livro que você já leu, tá certo? Então, vamos para a questão. Questão de número 16. Nesse texto, a expressão vire a página foi usada para, letra A, apontar que as pessoas precisam ser mais rápidas na leitura. Letra B, indicar que as pessoas ficam emocionadas durante a leitura. Letra C, mostrar que as pessoas compram livros com assuntos semelhantes. Ou letra D, sugerir que as pessoas devem desapegar dos livros que já leram. Então, pessoal, aí a gente vai. É claro que eu já fiz um comentário, né? Mas fica óbvio isso no cartaz, né? Que a nossa resposta é letra D. Mas a gente vai pela eliminatória, né? A gente vai pelo mais óbvio. Às vezes, nesse caso aí, a gente precisa nem voltar no texto, né? Por quê? Porque é pelo óbvio, pela eliminação, a gente sabe, a gente chega à conclusão que a nossa resposta é a letra D, tá ok? Agora vamos para a próxima, né?
Leia o texto abaixo. É sério, Dolores. Você precisa parar de assistir essas novelas de adolescentes. Você vai acabar ficando esquisita igual eles. Aí, Anne, sua louca, não viaja. Ai, Anne, sua louca, não viaja. Desculpa a entonação, estou tentando achar a entonação mais perfeita aí, tá bom, pessoal? Então, isso aí está querendo dizer o quê? A gente tem a Anne e a Dolores. A Anne está tentando falar para a Dolores que ela está sendo influenciada pela novela, né? E no final, a conclusão que a gente chega é que realmente a Dolores é influenciada, a reação dela no final é a reação de um adolescente, vamos falar assim, né? Exatamente pelo linguajar e pelo gestual que ela usa para responder a Anne, né? Então, realmente, o que é comprovado no último quadrinho aí? Que a Dolores está sendo influenciada pelas novelas, ou seja, a Anne está certa. Tudo bem? Então, continuando. Questão de número 17. Conclui-se desse texto que, letra A, Anne deseja assistir a outro programa de televisão. Letra B, Anne quer a companhia de Dolores para fazer outra atividade. Letra C, Dolores é influenciada pelas novelas que assiste. Letra D, Dolores fica assustada com o comentário feito por Anne. Então, a nossa resposta é letra C, Dolores é influenciada pelas novelas que assiste. Tudo bem? Então, aí a gente tem, pessoal, é tipo um manual, né, desse próximo texto aí. A gente tem informações, instruções para você montar o carrinho de mão, tá certo? Eu vou andar um pouquinho mais rápido, tá bom, pessoal? Então, continuando. A gente tem questão número 18. Nesse texto, no trecho, acomode o eixo 9 à roda 10. Os números entre parênteses foram usados para, letra A, apontar a importância de cada etapa da tarefa. Letra B, associar os nomes das peças às suas imagens. Letra C, indicar o tempo gasto na execução da tarefa. Letra D, marcar a quantidade de peças necessárias. Então, quando a gente olha esse tipo de manual de instrução aí, os números são relacionados à peça, né? Então, o número está relacionado à palavra e à imagem. Então, para você dar nome à peça, tá certo? Então, a nossa resposta é associar os nomes das peças às suas imagens. Então, continuando. Leia o texto abaixo. O urso pescador. Amanhã estava esplêndida e Hugo, o urso, resolveu pescar. Orgulhoso, olhava para os seus vizinhos por cima do ombro. Caminhava devagar e com a cabeça levantada. Quero que todos vejam que eu sou um pescador de primeira, pensava ele. Quando chegou ao rio, instalou-se comodamente, preparou o caniço e atirou o anzol à água. Estava justamente num lugar em que havia peixes em abundância. Assobiando e cantarolando, um simpático pardal aproximou-se dele. Trazia também o seu caniço. Hugo, vendo o pequeno concorrente, riu-se dele. Ah, não está pensando em pescar mais peixes do que eu, não é, pardal? Perguntou ironicamente. O pardal não respondeu, concentrando-se na sua tarefa. Vendo que não conseguia assustar o pássaro, Hugo decidiu parecer feroz. Começou a gesticular e agitar-se diante da passividade do pardal, que apenas observava com correnteza das águas do rio. O urso acabou se enrolando no fio de seu próprio caniço e teve que pedir ajuda ao pardal, que, sorrindo de lado, livrou-o da enrascada. Em seguida, o pardal pescou uma truta bem grande, daquelas de fazer inveja aos parentes e conhecidos. Que humilhação para Hugo ver-se pescado pela própria linha do anzol e ainda por cima ser superado por seu pequeno rival. Reconheceu que sentir-se o melhor não leva a nada. Se tivesse respeitado o pequeno pardal, não estaria tão humilhado. Questão de número 19. Qual é o momento mais emocionante dessa história? Letra A. O pardal decidir pescar perto do urso. Letra B. O pardal ignorar o urso. Letra C. O urso resolver pescar. Letra D. O urso se enrolar na linha do anzol. Então, qual que é a nossa
qual que é a nossa resposta, né? É o urso se enrolar na linha do anzol. Então, vamos continuar, tá bom, pessoal? Vamos para a última questão. A lenda do Bosque Encantado. Dizem que há muitos anos, num longínquo país, existia um bosque encantado. A jovem princesa daquele reino, desobedecendo aos conselhos dos mais velhos, decidiu visitá-lo. Montada em seu cavalo branco, deu de cara com um jovem lenhador chamado Daniel. Não vá mais adiante, princesa, ou nunca mais voltará. Como era muito audaciosa, ela esporeou seu cavalo e entrou na mata espessa. Os dias se passaram sem que ninguém soubesse da princesa. Darei a mão de minha filha e o governo do reino a quem me devolvê-la sã e salva, ofereceu o soberano. O lenhador Daniel pegou sua flauta e seu machado e embrenhou-se no bosque, chamando pela princesa. Estou prisioneira no do velho carvalho, ouviu-a a gritar. O rapaz correu até o local e começou a dar machadadas no tronco, mas seus potentes golpes não serviam para nada. Uma voz cavernosa, a do carvalho, disse: Nunca conseguirá me derrubar. Estava farto de minha solidão e apoderei-me da princesa. Vá embora daqui. O velho carvalho, se o que quer é companhia, eu a conseguirei para você. E começou a tocar em sua flauta uma melodia tão bela que os pássaros que nunca viam a este lugar tão sombrio invadiram até mesmo os galhos do carvalho. E todos juntos começaram a cantar. Lenhador, você me proporcionou companhia e lhe devolverei a princesa. Ouviu-se o som de galhos partidos, e a princesa, comovida, estendeu a mão a Daniel. Os jovens felizes e o povo teve um rei prudente e honrado. Os jovens foram felizes e o povo teve um rei prudente e honrado. Então, a nossa última questão, a questão de número 20, o enredo dessa história se desenvolve a partir de quando? Letra A. A princesa decide se aventurar no bosque encantado. Letra B. A princesa é avisada pelo lenhador, sobre os perigos da floresta. Letra C. O lenhador proporciona companhia para o carvalho. Letra D. O rei oferece a mão de sua filha para quem a resgatasse no bosque. Então, a partir de quando, né? Quando que começou o desenrolar, o enredo dessa história, né? Ele começou a partir de que momento? Então, ele começou, letra A princesa decide se aventurar no bosque encantado. Então, isso aí que influenciou todo o enredo. A princesa foi avisada para não ir, mesmo assim ela foi. Isso aí fez o quê? Fez com que o rei oferecesse a mão dela para quem entrasse na floresta e a resgatasse, né? Então, o que deu início ao enredo da história foi exatamente o que está descrito ali na letra A. Tudo bem? Pessoal, esse é o término dessa nossa teleaula. Como vocês viram, a gente trabalhou todas as questões possíveis de língua portuguesa que estão aí nesse material extra do PET, que a gente está chamando de um PET complementar de língua portuguesa. Lembrando que vocês têm um prazo para responder o que a gente disponibilizou, né? Você vai colocar as respostas num formulário, né? Que foi elaborado pela professora Marília. Então, eu de língua portuguesa, a professora Marília e a professora Kiara estão trabalhando essa atividade com vocês, tudo bem? E essa minha parte refere-se exatamente às questões de língua portuguesa. Então, você vai ter um formulário no formato de um gabarito para você poder lançar as respostas. É claro que essa teleaula é muito importante nessa resolução. Eu ajudei bastante você nessa resolução, né? Eu acredito também que foram tiradas dúvidas durante a resolução, apesar da velocidade das leituras, né? Mesmo assim, eu acredito que muitas dúvidas foram tiradas durante essa teleaula, tá ok? Eu desejo a vocês uma excelente semana, que todos fiquem com Deus e até a próxima teleaula.